Alexa, ligar a ar sacada. Alexa, está desligado. Bom dia, pessoal. Ai, ai. Vamos que vamos. Vamos que é segunda-feira, começo de semana, tô sem voz. Que legal. Aquela voz de Bento Carneiro, vampiro brasileiro. E aí? Como vocês estão? Como vocês foram no final de semana? Bom, de novidade, né? E aí, Neymar? Sábado, então, a gente não teve BNTC porque eu tava em Recife, né? Que foi muito bom. Pessoal de... E aí, Cabuléu? Pessoal de Recife, beijo no coração de vocês. Obrigado pelo acolhimento, pelo recebimento de mim e de Robertinha, tá? Não, sério, obrigado, gente. Recife tava sensacional, tá? E ontem, domingo, tem uma novidade muito legal, mas aí já é área de ensino, é mais uma oportunidade da gente estar junto. Foi a inauguração do nosso laboratório, né? Eu, Zé Carlos, Vinícius Benites, Sérgio Costa e o Ricardo Molon, a gente abriu um laboratório que vocês podem escutar com o nome de Cadáver Lab. Por quê? Porque é um laboratório de ensinar cirurgia e ficou muito legal. Sábado e domingo teve aula de cirurgia de coluna. Então, todos os R5 do Brasil de neurocirurgia foram ter aula lá pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, né? Estavam lá fazendo treinamento de cirurgia em coluna. Eu posto foto para vocês depois. Isso traz... Deborinha, quanto tempo? Bom dia. Isso traz uma série de novas oportunidades aí na área de estudo, principalmente dos cursos que a gente dá, o Interligas, que é ter um espaço para a gente ter aula presencial de anatomia, né? E claro, no caso mais avançado, né, aula de cirurgia, que é muito bacana, né? Como é que médico aprende a operar? Aprende a operar em modelo cadáver, né? Então a gente estava inaugurando ontem o nosso laboratório, que vocês vão ouvir falar ainda bastante, mas logo menos eu publico algumas coisas lá, tá? Então, vamos lá, vamos saber o que vocês querem começar a conversar hoje, nessa segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. E eu preciso ligar isso daqui, senão eu vou perder o tracking do... Vamos começar com perguntinhas. Antes de começar com perguntinhas, hoje é um dia muito feliz. Camila Leão. Camilinha, você tá aí? Sua coisa linda. Camila Leão passou pela sua cirurgia, né? Então, coisa que talvez vocês não saibam, Camilinha, ela tava com câncer, né? Tava fazendo tratamento para diminuir o tumor, diminuiu, operou, né? Esse final de semana tá bem, tá em casa. Então, vamos fazer uma salva de palmas aqui, de dedos para Camilinha aqui. Parabéns, Cá. Muito feliz que você tá em casa, né? Tenho certeza que todo BNTC torcendo para você, porque se tem uma mineirinha guerreira, é tu, tá? Então um beijo no teu coração. A gente tá todo mundo aqui torcendo juntinho por você, viu? Muito feliz que você tá em casa com sua família, com seu pai, com sua mãe, que tá tudo bem, né? Eu precisava falar isso porque a gente vem acompanhando a história da Camila aí tem meses, né? E se tem uma pessoa que tem força, é com certeza essa moça. Vamos lá, feitos parênteses, cheio de notícia boa nessa segunda-feira. E vamos ver o que vocês têm para perguntar
Pablo Peixoto, estou com 70 quilos e 1,68 m e quero usar hormônio. Qual você indica para iniciante? Para iniciante, Pablo, eu indico nenhum, né? Não é assim, né? Porque, entenda, você falar para mim que você quer usar hormônio e a mesma coisa que você falar, quero tomar um Tilenol, não tem diferença. É uma medicação, né? E principalmente se você não sabe exatamente como funciona a tua parte hormonal, né? Simplesmente você ir para um lado que as coisas não estão juntinhas na sua cabeça, né? Em relação a como você está organizando isso. E é normal porque realmente a gente acha que vai ter um resultado quase que mágico, né? Não vai ter, infelizmente, Pablo. Se você tem uma condição de início agora, o que você precisa, na verdade, é aprender a treinar e aprender a fazer dieta. Mais uma razão para você não usar hormônio. Se você não sabe fazer isso, cara, o hormônio não é para você. Eu vou te dar um argumento que eu acho que é o argumento mais válido. Não é nada moral, tipo, tá errado, não faça isso porque é feio. Não é nada disso, Pablo. O argumento é simples. Os indivíduos que usam hormônio ou esteroide anabolizante, eles usam para conseguir treinar mais, tá? Se você é iniciante, ou seja, você está praticamente começando a treinar agora, né? O que você vai fazer com alguma coisa que precisa uma quantidade de treino muito grande para funcionar? É a mesma coisa que você falar para mim e falar, olha, eu pego 1h30 de trânsito quando eu vou trabalhar e esse trânsito eu fico andando a 40 km por hora. Eu quero usar um turbo no meu carro. Cara, você só vai destruir seu carro, você vai superaquecer seu carro, você vai criar uma situação de demanda, né, de uma série de manutenções que você não precisaria fazer se você estivesse usando seu carro originalzinho. Então, não vale a pena. Não é uma coisa que você vai ter vantagem, né, em fazer, né? Eu acho que o importante da sua pergunta é justamente abrir um momento de discussão interna até para você, sabe, Pablo? Que é o quanto você sabe sobre hormônio, o quanto você sabe sobre esteroide anabolizante, né? Tem uma série de cursos que eu tenho na internet, tem uma série de pessoas que você tem que ver antes de tomar uma decisão dessa, né? Até pelo conhecimento sobre isso. Cara, vamos tirar eu da reta, né? Escuta o que o Gabriel Kaminski fala, escuta o que o Adam Abbas fala. Cara, esses caras, eles não só treinam, como eles são professores, doutores naquilo que eles fazem, tá? Vai procurar, Gabriel Kaminski, Adam Abbas. Se você acha que eu tô falando pra você não te agrada, vai escutar outras pessoas, faça isso por seu bem, porque realmente é um caminho bem ruim que você vai optar, tá? Eu quero porque quero, não é um argumento que te dê resultado. Agora vamos lá para os nossos super chats, que já chegou um aqui do Iago Butsares. Há uns dias o senhor me orientou sobre residência. Obrigado, estou muito focado. Ótimo, fico feliz. Poderia comentar sobre exercício na R1? Posso. Iago, eu fazia exercício a hora que sobrava, tá? No meu R1, e aí contando para vocês, o que é R1? É o primeiro ano de residência. Então, como é que o médico ele se gradua, né? Então, ele faz 6 anos de faculdade e aí depois ele faz o que é a especialidade, é através da residência médica. Então, é você continuar a faculdade, mas na área que você escolheu para ser especialista. Eu fiz em ortopedia e traumatologia e depois eu prestei a prova de título de medicina esportiva. Então, eu tinha uma residência e prestei uma prova de especialidade porque eu conseguia ter os créditos necessários para participar da prova. Então, qual é a dificuldade? Por que o Iago está perguntando isso, pessoal? Porque o primeiro ano de residência ele é muito difícil, a gente tem um horário muito repleto, né? Não é das 8 às 5, né? Como se fosse um trabalho. É como se fosse um turno de hospital. Você trabalha das 7 às 19, né? Não tem um horário
específico para você sair, por quê? Primeiro porque tem a passagem de plantão, então na verdade você tem que chegar antes das 7 para você pegar o plantão de quem estava de plantão. E segundo que você tem que passar esse plantão para quem está chegando. Então essa passagem de plantão vai demorar aí 1 hora, às vezes 1h30, dependendo da quantidade de paciente, da gravidade dos casos. Então no final das contas você chega em casa, você chega no hospital umas 5 da manhã e vai embora do hospital umas 8 da noite, 8h30 da noite. E realmente fica muito difícil, porque você fica muito cansado para treinar, né? Muito cansado, né? E além de estar cansado para treinar, você tem horários muito reduzidos, né? Fora os dias que você tem de plantão, você tem um número de plantões que são regulamentares da residência. Iago, em primeiro lugar, vai ter dia que você não vai conseguir treinar, isso acontece, tá? Principalmente quando você estiver de plantão. Em segundo lugar, por razão do que é a demanda da residência, não te aconselho a treinar todo dia, mesmo que você possa, tá? Treine em dias alternados, deixe seu corpo recuperar. E isso eu te falo porque não dá para você criar uma demanda de cansaço sobre cansaço, entendeu? No Insta? Ah, beleza, tá, vou fazer isso. E existe uma... Como é que faz isso aqui? Aê, Camilinha. Boa. Agora eu consegui. Maravilha. Prontinho. Camilinha Lion voltou e voltou com tudo, né, Camila? Muito bom. Então, não é um bom caminho você treinar extremamente cansado. Por quê? Senão você não está treinando, na verdade. Você está só se cansando, tá? E um parabéns aqui para a Flor de Jasmim, que hoje é dia do aniversário dela. Então, como a gente sempre fala, né? Grande coisa que é seu aniversário. Vai treinar, vai cuidar das suas coisas. Parabéns, é só hora que você terminar o treino. Antes disso, no way, tá? Então é isso aí, Iago. Agora, isso serve só para quem é médico? Não, serve para qualquer pessoa que tem um turno de trabalho estendido, né? Você tem que ter um cuidado gigantesco, né? Em relação ao que você consegue fazer, porque o treino, o resultado não é só sobre o que você consegue fazer, é sobre o quanto você consegue se recuperar daquilo, tá? Roger Souza, após um incômodo na perna e procurar um ortopedista, descobri que tem um encurtamento de disco entre L1 e S1. Estou tratando com dexacetoneurin e vou começar fisioterapia. Preciso parar com a musculação. Roger, eu não conheço esse diagnóstico de encurtamento de disco, principalmente entre L1 e S1. Ou seja, toda sua coluna lombar ela está comprometida. E cara, você é meio jovem para ter isso, né? Então acho que fisioterapia é uma coisa que você precisa fazer, né? Mas eu não deixaria a musculação de jeito nenhum, tá? Principalmente se você tem alguma alteração neurológica. Por quê? Se você tem compressão de raiz nervosa, se você tem alteração de função neurológica motora, aí que você não pode parar de treinar mesmo. Por quê? Senão você vai ter uma atrofia gigantesca da tua musculatura. Não tô falando pra você que eu tô igual o Nemo, do Procurando Nemo. Tô com um braço maior que o outro, por causa disso. E isso porque eu operei rápido, hein? Fui operado rápido. Aliás, ó, tá, já tá sumindo isso daqui, vocês não vão nem mais ver. Então, Roger, não pare a musculação. Adapte a sua musculação, tá? Abdo Nasser Kadri. Fazer bike a 120 batimentos, queima bem gordura, existe batimento ideal para isso? Pergunto, pois vejo você fazendo bike todos os dias. Abdo, eu faço bike todos os dias, mas eu faço uma bike bem levinha para eu acordar, tá? Se eu já contei para vocês, eu tenho uma dificuldade de sono aí, em razão de uma série de coisas que não... Aqui não é o fórum da gente discutir, mas eu preciso treinar aquecido. Então meu aquecimento é fazer 1 hora de bike. E aí, Abdo, o que eu faço para aguentar fazer 1 hora de bike? Eu converso com vocês, eu respondo perguntas de vocês, eu vou
dividindo um pouco do meu dia com vocês, né, para a gente começar junto. E assim, eu aqueço e vou treinar aquecido já, tá? Agora você precisa fazer como eu? Não. Você pode fazer, por exemplo, um HIIT, um High Intensity Interval Training, pode fazer 7 minutos, 8 minutos, ir pro seu treino. Você tem um monte de alternativas para você fazer isso. Em relação àquilo que é a frequência cardíaca para favorecer queima de gordura, Abdo, eu não te aconselho a você ficar nisso. Por quê? Porque é uma frequência de moderada para baixa, tá? Então, entenda, uma coisa é o cardio que eu faço, que é para eu acordar e poder treinar. A outra coisa é o cardio que você quer fazer para você melhorar o que é o seu gasto calórico, para você melhorar o que é o seu processo de emagrecimento. Aí, faça exercício intenso, tá? Exceto, você quer um cardio para ajudar a remover o lactato que você produz depois do exercício, ou seja, um exercício aeróbico que faça com que você tenha uma melhora do que é a sua recuperação pós-exercício. Aí é outro papo, é um cardio moderado. Mas uma coisa eu preciso te dizer, essa frequência cardíaca varia de pessoa para pessoa, não existe um número específico. Como que a gente descobre isso? E se algum dia você for pedir para o seu treino ser montado por um treinador, ele vai te pedir acesso a um exame chamado ergospirometria para saber os seus limiares de treinamento, né? Principalmente seu limiar anaeróbico, para ele poder treinar numa situação otimizada onde você consiga manter o treinamento, porém que isso seja intenso o suficiente para causar alguma modificação, tá? Então isso é uma coisa muito precisa, muito específica. Em relação, de novo, à queima de gordura, e para terminar, né, o que a gente fala todo dia aqui no nosso BNTC? Queima de gordura é na dieta, meu amigo, tá? Você tem que ter um consumo de energia que te possibilite queimar gordura no processo de treinamento, no processo de vida em geral, tá? Então, estratégias de emagrecimento, elas têm relação também com, ou principalmente, com a tua forma alimentar. Falou de gordura, falou de dieta. Falou de músculo, falou de musculação. É assim que a gente separa as coisas. Janaína Barros. Rompimento do tendão patelar. Cirurgia feita no sábado. Um amigo fisiculturista falou de usar o TB500 para recuperação mais rápida. Ajudaria? Então, Janaína, o TB500, ele é um peptídeo que funciona como se fosse um fator de crescimento, mas de vaso, né? Então, o que ele faz? Ele faz angiogênese, ele melhora a circulação. Você fez uma cirurgia, eu não acho que o TB500 vai ajudar muito agora. O que vai com certeza ajudar você é câmara hiperbárica, tá? Então, isso vai ajudar você, né? O TB500 nesse momento, principalmente sabendo que é um peptídeo, é underground, você não tem isso produzido por indústria farmacêutica. Então corre um grande risco se você está comprando, sei lá, sal de cozinha para misturar na água e injetar na sua perna. Não faça isso, principalmente pós-cirurgia, uma cirurgia tão delicada quanto o rompimento de tendão patelar, porque você tem risco de infecção. Não é esse o caminho. Agora, câmara hiperbárica, faça, tá? Faz no mínimo aí 5 diazinhos para acelerar o que é o processo de descaterização, tá? Isso daí sim vai te ajudar. Nubinho, bom dia. G4 drone. Já que você gosta de drones, me conta um dia que é inesquecível para você voando drones. Um dia muito legal. Qual foi a cena mais legal? Um dia inesquecível, né? A gente foi passar férias numa praia muito legal, fora do Brasil, e eu levei meu drone, né? E aí a gente ia tomar café, era bem cedinho, era bem de manhã, e a gente estava indo tomar café. E aí a gente escolheu uma mesa que ficava assim, num deck, que ficava praticamente dentro do mar.
Aí eu falei assim, pô, eu vou tirar uma foto nossa, né? Eu coloquei meu drone na frente, assim, da mesa, voando bonitinho, a gente sentou, e aí eu falei assim, vou fazer uma imagem bonita, né? Vou fazer aquela imagem do drone afastando, assim. Tá bom. De repente, meu amigo, pegou uma lufada de vento, soprou meu drone. O drone foi parar sei lá onde. Eu sei que eu subi em tudo que era telhado da ilha que a gente tava, e o drone, ó, Niovid, né? Sumiu, né? E eu perdi meu drone. Foi isso que aconteceu. Esse foi um dia marcante de drone, né? É o dia que eu nunca esqueci. Só que tava tão bom lá, tava tão boa a viagem, que foi, nem vou ficar chateado por causa disso. Aí cheguei aqui e comprei um drone igualzinho, né? Não era um drone extremamente elaborado, era aquele branquinho da DJI, sabe? Um simplesinho, branquinho, né? Um dos primeiros lançamentos deles lá. Né? Aí eu cheguei aqui no Brasil, fui lá e comprei outro de raiva. Falei, Lazarento, não vou ficar sem o meu brinquedo, né? Aí aproveita e me dá uma dica, eu queria comprar um novo, né? Eu queria aqueles que faz aquelas acrobacias, que pega 100 km por hora, aquilo é legal, aquilo vale a pena você botar dinheiro naquilo, ou é bobagem? Hoje eu tenho um Mavic 2, que já tem uns anos, né? E que, sendo muito sincero, me serve muito bem, eu brinco, me divirto, mas não sei, eu acho legal aquele negócio, aquele óculos, e de repente voar tendo a sensação que você está realmente pilotando um avião, uma coisa assim. Dê sua dica aí para nós, para a nossa comunidade G4. Qual drone, se você curte aviação, se você curte brincar de piloto, né? Porque obviamente eu não vou dar conta de comprar um avião na minha vida, né? Nubinho, fiz uma cesárea há 6 meses e não consigo emagrecer. Bom, se há 6 meses você fez uma cesárea, isso quer dizer que você passou por um processo de gravidez, né? E sabe o que acontece logo após você ter o seu bebê? Você tem uma diminuição muito grande da produção de hormônio, porque quem sustenta a sua produção hormonal já não é o seu ovário na gravidez, né? É a placenta, né? É o corpo lúteo, né? Então são outras estruturas que fazem a sustentação da gravidez. Então você entra num hipogonadismo super forte, né? Você já não tem mais a produção de hormônio da placenta, porque você não tem a placenta. E aí o que acontece? Existe um período que a gente chama de puerpério, né? Que a priori são os 40 dias pós-parto, mas que você não volta à sua produção hormonal normal assim, né? Nesse estalar de dedos. Principalmente se você está amamentando, né? Quando você amamenta, você diminui um pouco o que é a secreção hormonal. Agora, veja, o processo de amamentação ajuda muito a mulher a devolver o peso dela de antes da gravidez. Né? Então, a amamentação ela não é importante só para a nutrição do bebê, ela é importante também para a manutenção do que é a saúde da mãe. Você não colocou se está amamentando ou não, mas e aí vem outro dado importante. Né? Você está fazendo uma alimentação que está ajustada para o seu momento, você está cuidando daquilo que você está comendo. Isso é tão importante que tem coisas que você pode eventualmente comer na sua alimentação normal e que podem não fazer bem para o seu bebê, tá? Mesmo amamentando, sim, mesmo amamentando, tá? Então, Bruninha Leitão, tinha te visto já. Então, esse cenário, Nubinho, ele tem que ser ajustado, né? Se você teve um bebê, você precisa de uma nutricionista para cuidar daquilo que é a tua alimentação, em razão do que é devolver o seu físico, né, para o normal, porque você passou por uma transformação muito grande hormonal, e segundo, né, não em ordem de importância, mas saber que existem essas situações para a saúde do seu bebê. Se você se alimentar melhor, você produz um leite melhor. Se você se alimentar pior, você produz um leite pior também, tá? Então,
Tem que saber que isso acontece. E se o seu peso não está voltando, né, significa que a sua alimentação não está adequada como deveria. João Vitor Fuzeto da Silva. Alguma dica ou conselho para melhorar o desempenho no futebol? Além de cardio de manhã, sprint de noite, algum exercício sem musculação, estou ainda adaptando o treino, 4 meses, melhorei dieta e sono, ótimo, mas eu inverteria, né? Eu não faria sprint à noite, porque senão uma das coisas... E aí, Carolzinha, bom dia. Então uma das coisas que vai para cucu é seu sono, né? Eu trocaria isso daí, né? Colocaria o cardio de manhã, né? Faria as duas coisas, faria um cardio, teria um tempo para um cardio intenso e faria um cardio moderado logo depois, né, para melhorar isso. E final da tarde, à noite, João, é horário de você dormir, na verdade, né? Se você fizer cardio à noite, principalmente cardio, você vai liberar cortisol, seu sono ele vai ficar mais sensível, né, mais superficial. Então, principalmente exercício intenso à noite não é o que a gente recomendaria. Felipe Carrato. Já começa a temporada de esqui e quero saber a melhor maneira de terminar o preparo físico. Qual seria o foco agora? Quanto tempo de cardio? Felipe, em primeiro lugar, né, o tempo de cardio ele não varia de acordo com aquilo que é o teu tempo, por exemplo, que você fica sobre o esqui, né? Ele varia de acordo com aquilo que é a sua aptidão física, né? E o que eu gosto muito de esqui para preparo, né, é justamente aqueles simuladores de esqui, que não são populares no Brasil, né? Já visto que a população não tem como hábito esquiar aqui, né? Mas se você está nos Estados Unidos, provavelmente você vai ter isso à sua disposição. Então, isso é uma forma legal, por quê? Porque ele leva em conta a especificidade, tá? Isso quer dizer que você está treinando cardio num negócio que realmente vai te ajudar, né? Por exemplo, se eu ando de bicicleta na rua, né, faço ciclismo, né, o que você acha que eu vou me beneficiar mais na academia? Fazer uma bicicleta ergométrica ou fazer uma corrida, né? Quanto mais próximo eu estou do meu esporte final, melhor. Então, primeira coisa, como você está nos Estados Unidos, é você fazer um simulador de esqui, que aí com certeza você vai encontrar, tá? Segunda coisa, na esqui, você trabalha muito isometria, então musculação específica, principalmente para adutor de coxa, né? Adutor de coxa é uma das primeiras coisas que você vai sentir faltar, né, quando você está destreinado para esquiar. Então tem que ter muito treino de adução, tem que fortalecer muito a parte interna da coxa, isso com certeza, tá? Vamos ver, 1 de 3, vamos caçar as outras perguntas do Felipe. Neno, meias de compressão são aconselháveis mesmo para quem não tem problemas na perna? Para algumas coisas sim, Neno, por exemplo, para você viajar, para você tomar um avião, para você, por exemplo, você vai dar aula um dia inteiro de pé na frente de uma sala de aula, né, 8 horas, né? Legal sim, isso ajuda bastante, isso diminui a sensação de cansaço no final do dia, tá? Eu tinha essa sensação de cansaço, né, principalmente quando eu dava muita aula em pós-graduação. Gente, eu cheguei a dar aula de pós-graduação só para uma faculdade, 8 finais de semana do meu ano. Estamos falando de 2015, 2016, né? Então, para uma faculdade, só uma faculdade, eu visitava 8 capitais e eram 8 finais de semana do ano. Imagina o seguinte, avião, 8, 10 horas de aula em pé, né? Chegava no final do sábado eu já estava quebrado e ainda tinha que dar aula no domingo, né? E uma das coisas que melhorou muito foi usar meia de compressão, né? Eu usava compressão moderada, não usava alta compressão, compressão moderada. E é aquela velha história, né? Você acorda, deitado na cama ainda você põe a meia e depois segue sua vida, tá? Mas vale a pena sim, faça isso. Aí o G4 Drone está mandando. Para drone FPV, compro o Avata
Para voos recreativos é excelente, você não passa aperto. O DJI FPV você teria que dedicar muito tempo nele. Era essa a minha dúvida. Eu estava em dúvida entre esses dois e falava assim, pô, mas o FPV é tão legal, né? Só que eu acho que você fez o diagnóstico certinho, né? Para eu conseguir me divertir, eu ia ter que ter um tempo disponível para isso que realmente eu não tenho, né? Eu preciso de alguma coisa que eu ligue e ele funcione. Mas, cara, isso me ajudou muito, eu tô há meses nessa dúvida. Vou juntar meu dinheirinho e vou comprar uma Avata. Obrigado demais, G4. Ainda tô procurando o Felipe aqui. Fernando JS. No emagrecimento vejo diferença na balança. Fotos e roupas já em medidas. Ganhei centímetros na perna e braço. Na última semana ganhei 1,5 kg na balança sem ter saído da dieta. Seria normal? Sim, Fernando. É normal, sim. Por quê? Porque no emagrecimento você resolve questões que são questões metabólicas, né? Por exemplo, resistência periférica à insulina. E quando você resolve sua resistência periférica à insulina, você tende a recuperar musculaturas que você perdeu no processo de ganho de gordura. E isso faz com que você, como devolve sua massa muscular, o peso da balança aumente. Então note, emagrecimento e peso de balança não são coisas que andam sempre juntas, né? Principalmente quando você tem resolução de questões metabólicas, você acaba tendo um aumento na peso da balança em vez de uma diminuição. Aqui, Felipe Carrato. Estou querendo esquiar ao menos uma vez por semana e treinando pernas para isso. Ótimo. Agora, Felipe, o que eu acho que você não deve fazer, tá? Você não deve treinar perna forte no dia que você vai esquiar, porque senão você vai esquiar fadigado, e aí a gente tem medo até em relação à segurança, né, meu? Porque, porra, tomar um tombo no esqui não é brincadeira. Divido o treino de pernas em 2 e treino 3 vezes por semana, em um ABA e outro BAB. Tenho condromalácia grau leve, então treino pernas com mais frequência. Perfeito, eu acho que a divisão que você está fazendo é excelente, né? Ainda mantém essa recomendação para você, evite esquiar no dia que você treina a perna. Se você vai esquiar uma vez por semana, né, e te recomendar sábado ou domingo, né, qual é o dia de treinar a perna bom? Se você for esquiar no sábado, segunda e quarta. Se você for esquiar no domingo, você pode até, né, treinar na terça e quinta, né? Lembrando que se você esquiou, no outro dia você pode treinar, né? Não tem nenhum problema relacionado a isso, né? Por conta do treino. Até eu acho bacana, tá? A única coisa que você não deve fazer é treinar antes de você esquiar ou treinar no mesmo dia que você vai esquiar. Esquiar é para você se divertir, Felipe, né? Para você se divertir, você tem que estar inteiro. É a mesma coisa que você falou assim, putz, eu fiquei, sei lá, de plantão, né? De sexta para sábado, né? E agora eu quero ir no cinema. Cara, melhor você ir no cinema na hora que você está descansado, senão você vai dormir no filme inteiro, tá? A diferença é que quando você dorme num esqui, você está dormindo a 60, 70 km por hora. Não é uma coisa muito legal não, cara. Deixa eu ver se tem mais do Felipe. Tem. Qual deve ser o foco na pré-temporada? Quando começar? Qual deve ser o ritmo de treinos pré-esqui e pós-dias de esqui? Devo esquiar ao menos uma vez por semana? Não, é exatamente isso que eu te falei. Não treine perna no mesmo dia que você for esquiar, tá? No dia seguinte que você for esquiar, você pode treinar à vontade, você pode treinar até depois de esquiar, se você conseguir, né? Porque provavelmente você não vai conseguir se você esquiar, né, até você se cansar. Ui, sumiu aqui. Cadê? Foco pré-temporada. Foco pré-temporada, de preferência, termo de resistência muscular localizada, né? Não seria força. Por quê? Porque no esqui se faz muita isometria. Então o que você precisa, na verdade, é resistência, tá? Resistência de tempo sob tensão, tá? Não é resistência tipo
como é que fala? Resistência tipo endurance, maratona, tá? Tiago Queiroz. Existe estudo científico sobre os males de uso intervalado de esteroides? Se uma pessoa usar hemogenin apenas uma vez por semana em dia de treino, de perna, por exemplo, inibe o eixo ou dará colateral? Tiago, sempre que você usa um hormônio ou um esteroide anabolizante, você tem inibição do eixo, né? Essa inibição, ela pode ser mais intensa ou menos intensa, tá? Tanto que a gente chama de supressão, né? Então você tem três fenômenos que ocorrem quando você usa um hormônio ou quando você usa um esteroide. Você tem estimulação, supressão, inibição, tá? Então você diminui a função ou você acaba com essa função. Nesse caso, cara, de verdade, provavelmente não mude nada e pelo contrário, provavelmente você piore, né? Porque você vai usar um esteroide anabolizante no dia de treino de perna, você vai fazer uma supressão do seu eixo, quando você estiver voltando a produzir seu hormônio normal, você vai usar de novo esse esteroide. Então, o que vai acontecer com você, provavelmente você vai passar a maior parte do tempo suprimido. Então, você vai piorar a sua recuperação, você não vai ter disposição para outras coisas, você pode ter efeitos colaterais, pode ter diminuição da sua libido, por exemplo, porque você vai estar suprimido. Então, assim, não é necessariamente preciso estudo científico, né? Isso daí a própria fisiologia te mostra que isso não vai dar certo, tá? É um caminho ruim, né? Bem ruim, aliás. Não te recomendo. Richelle Gabriel. 3 semanas tomando enantato de 250 mg. Tinha HDL de 43 e HDL de 119. Fiz exame após essas 3 semanas. HDL foi para 44 e LDL 158. Meus triglicerídeos normais, 98. O que fazer? Então, aí você descobriu uma coisa, né? Que o uso de hormônio de testosterona vai aumentar o seu LDL. Olha, Richelle, eu não sei necessariamente por que você usou o esteroide, qual foi o seu objetivo, né, com o uso da testosterona. 250 miligramas, teoricamente isso daí faria você chegar numa testosterona de 2.000, 2.500. Mas, cara, aí eu te pergunto, né, qual que foi a indicação? Você tinha déficit de recuperação, você tinha déficit de testosterona, né? Porque o grande problema de você usar esses 250 miligramas é que, assim, por mais que na média, né, você fique com uma testosterona de mais ou menos 1.000, 1.200, né, depois que você passa de 7 a 10 dias, né, a sua condição hormonal ela começa a fazer isso aqui, né, ela começa a oscilar e você acaba tendo, que são os efeitos que você deseja, logo depois que você usou a injeção. Só que depois, né, quando passa a meia-vida, aí você tem os efeitos da falta da testosterona. Então essa oscilação é muito ruim, né? Como você usou 3 semanas, ainda dá tempo de você tirar e conseguir, né, tentar voltar por si só, sem fazer nenhum tratamento específico. Mas se você ficar mais tempo nisso daí, cara, vai ficar difícil. Você vai fazer uma inibição bem forte do que a tua produção de testosterona, e aí o que pode acontecer é mais prejuízo do que ganho, até porque a testosterona, ela não necessariamente é um bom anabolizante, né? Ela tem uma razão de 1 para 1 entre anabolismo e androgenicidade, né? Mais testosterona, você vai ficar um pouco mais inchado, você vai reter um pouco mais líquido, mas você não vai ganhar necessariamente, né, mais massa muscular, principalmente de forma aguda, né? O ganho de massa muscular ele é crônico, né? A gente consegue medir ganhos de massa muscular verdadeiro, né? Não estamos falando de hipertrofia sarcoplasmática, que é pegar um músculo e colocar líquido dentro dele, tá? A gente está falando de síntese mesmo proteica, né? Você vai conseguir medir o que é um aumento de síntese proteica e de, portanto, produção de músculo depois de aproximadamente aí 3 meses de treino, né? Então, eu acho que a gente tem que sentar junto e reprogramar aí o que você
está querendo com isso, tá? Até porque esse perfil de colesterol, ele pode mudar ainda mais, tá? Você pode diminuir o HDL, ainda que isso não seja uma situação frequente, mas o LDL vai aumentar mais ainda, tá bom? E nessas condições eu não te indico usar uma medicação para colesterol, principalmente se você não está olhando seu panorama inteiro, né, de exames, tá? Por quê? Bom, primeiro porque medicações para tratar o que é nível de colesterol, as mais comuns são aquelas baseadas em HMG-CoA redutase. E essas medicações, elas, primeiro, podem provocar dor muscular intensa e, segundo, elas vão detonar o seu estoque de coenzima Q10. E quando você piora o seu estoque de coenzima Q10, uma das coisas que você atrapalha é o metabolismo tiroidiano, tá? Então você acaba complicando uma série de coisas, né? Por isso que eu te falo, né? Vamos decidir um caminho para ver se isso é necessário mesmo, né? Porque dependendo do que está acontecendo, você está inclusive se atrapalhando, né? Essa é a mensagem. De novo, não estou querendo fazer julgamento, se está certo, se está errado, não é essa a minha função, mas é te chamar a atenção, né, pelo prejuízo que é, né, você não conseguir chegar onde você quer. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de malefícios de uso de esteroide, isso daí está para tudo que é lado, né, isso daí é um conhecimento que é comum hoje, né? Então, eu imagino que você tenha decidido, apesar disso, fazer uso do hormônio, né? Então vamos discutir aquilo que você quer, que é desempenho, né? E no desempenho, de fato, o hormônio não é uma coisa que deixa você igual, ou na pior das hipóteses, né, você não vai mudar, né? Ele pode te colocar numa situação de piora sim, né? E se você tem alteração metabólica, você tem que lembrar que a pior alteração metabólica que caminha contra o que é o sentido do desempenho é a resistência periférica à insulina aumentada que qualquer esteroide causa, né? Porque ao invés de você ganhar massa muscular, você perde, né? E isso daí, se eu te contar, quanta gente que decide fazer um ciclo maravilhoso, achando que vai virar o Brad Pitt, mas no final das contas não dá certo. O Brad Pitt nem é musculoso, né? Podia ter escolhido outra pessoa. Jay Cutler. Pronto, Jay Cutler. Aves mansas. Pesquisei vários nootrópicos. É melhor o que tem de vitamina B1, colina, selênio, inositol ou outros. Tirosina, taurina, triptofano, colina, tiamina e 100 mg de cafeína. Lembrando que trata ansiedade com Velige há 2 anos. Olha, se você trata ansiedade, não recomendo usar nootrópico. Por quê? Por causa dessa cafeína que geralmente vai junto. Agora, se você quer usar colina, tranquilo. Triptofano, você não vai ter muito ganho, né? Necessariamente. Né? Você vai se saturar de triptofano, que pode ser eventualmente que isso ajude, né, você produzir outros neurotransmissores, mas sabe, é um long shot, sabe? É um tiro muito grande, né? Uma distância gigante. Agora, vitamina B sempre vai fazer bem para você. Selênio até 150 microgramas é legal, porque ajuda a funcionar a sua tireoide, né? Inositol, ele é legal, que ajuda na síntese proteica. Tirosina, teoricamente, né, que também é um long shot, né? Falar que você vai consumir tirosina que vai melhorar a produção de hormônio tiroidiano. É discutível, né? Taurina já é um GABAérgico, né? Você vai tomar taurina, ele melhora a captação periférica de glicose, mas ele traz relaxamento, né? Ele faz o efeito contrário que você está querendo, né? Aves mansas. Toma Velija, não mistura com nada, não faça isso, né? A chance de dar errado é gigantesca. Felipe Carrato, foca no adutor, tá? Adutor, não no abdutor, no adutor, é o que você vai sentir falta, tá?
é o que você vai sentir mais dor, mais incômodo. Lucas Tower, bom dia. Rafaela Castro Marcondes. Meu marido está fazendo reposição de testosterona aos 38 anos porque estava a 170. O que pode interferir na fertilidade? Bom, tanto a testosterona dele está a 170, né, porque claramente interfere na fertilidade, né, você tem um quadro de hipogonadismo. Agora, se ele está fazendo reposição de testosterona, a fertilidade dele está zero, né, porque sempre que você coloca uma testosterona exógena, você tem bloqueio do que é a espermatogênese. Agora, ele investigou por que está com esse 170 de testosterona, Rafaela, porque, cara, é um nível muito baixo, né? Normalmente esses níveis tão baixos assim, principalmente se ele for um cara eutrófico, se ele não for obeso, né, está associado ao uso de medicação, né? Mas primeiro precisa investigar. Um cara de 38 anos, a gente não faz reposição hormonal, né? Porque reposição hormonal significa que ele vai tomar testosterona para o resto da vida, né? Um cara de 38 anos, a gente faz uma recuperação da função glandular, é outro papo, né? A gente quer que ele volte a produzir mais testosterona por si só, né? Principalmente se você está falando de fertilidade, né? Então, preservar a fertilidade, né, é tratar esse hipogonadismo que ele teve, mas é tratar, Rafa, de outra forma, tá? Complicado, hein, mocinha? Tô tentando imaginar o que faria um sujeito ter 170 de testosterona com 38 anos de idade. É muito baixo. Nossa, demais. Bruno Souza. Estou há 1 ano batendo arroz e frango cozido com água no liquidificador para conseguir bater os macros. Isso pode me trazer algum problema? Bruno, só desconforto, né? De você estar comendo dessa forma, né? Bom, você está batendo no liquidificador, você vai ter uma absorção mais rápida. Pode ser que você tenha uma fome um pouco mais precoce depois dessa refeição que você faça. Olha, sendo muito sincero com você, né? Hoje tem bastante conhecimento, a nutrição ela evoluiu muito, né, cara? Você não precisa fazer isso para você forçar a comida para dentro, né? Hoje, cara, você vê nutricionistas extremamente hábeis em fazer cálculos de macro e que foge daquele frango, batata doce, sei lá, qualquer outra coisa que o pessoal esteja habituado a usar como se fosse uma dieta, né, monótona, né? Existem seus benefícios da dieta monótona, né? Você acaba tendo um distanciamento entre o que é o comer afetivo do que é o comer por fome fisiológica, né? Isso teoricamente é bom. Agora, isso não é para todo mundo. Tem gente que você coloca numa dieta dessa, o cara explode e come 3 caixas de soufflé na sequência. E aí? No bueno, tá? Veja qual a necessidade disso, Bruno. Tá? Porque eu acho que você está passando um perrengue que não é necessário. Sâmia Pontes. Há 7 meses eu fiz uma cesárea com 36 semanas de gestação por conta de um diabetes gestacional. Ganhei 30 quilos e não amamento. Faço crossfit e dieta, mas não estou conseguindo emagrecer. Como que eu posso te ajudar, Samia? 7 meses? Bom, você já saiu do puerpério, espera-se, né, que sua função hormonal ela tenha voltado ao normal, tá? Realmente ganhar 30 quilos é bastante coisa. A primeira pergunta é, esse diabetes gestacional ele foi resolvido, né? Por quê? Porque diabetes gestacional você aumenta o risco de você desenvolver diabetes em 50%, tá? É bastante, né? Realmente a sua dieta está adequada para isso, porque não basta você simplesmente tirar caloria, né? Então, se você teve
um diabetes gestacional e a gente não sabe se esse diabetes está presente aí ou não, a sua dieta ela tem que ser ajustada na realidade para tratar a sua questão glicêmica, não necessariamente para você emagrecer. Por que isso? Porque simplesmente fazer a redução calórica não resolve o problema da hiperglicemia, não resolve o problema do diabetes. A gente tem que fazer uma dieta para você para ajustar o que são os seus índices de saúde, fazer você cair sua resistência à insulina e de preferência tentar trazer você para uma situação, né, bem mais favorável do que, né, de repente uma resistência à insulina alta ou então mesmo esse diabetes, se é que ele ficou, tá? Tratar diabetes não é fazer dieta hipocalórica, tá? Isso não são sinônimos, né? E se você junta ainda um exercício de alta intensidade, aí o que você está querendo é emagrecer por sofrimento, né? Vou me judiar, vou colocar uma dieta hipocalórica, vou treinar crossfit. Não faça isso com você não, Samia. Sabe por quê? Corre o grande risco de você querer abandonar tudo isso mais cedo ou mais tarde, de você encher seu saco, parar com o treinamento e seguir, né, e tirar a dieta. Vamos falar nas coisas, né? Se você ganhou 30 quilos na gestação, é porque faltou orientação nutricional na sua gestação, né? Então também vamos colocar as coisas aí naquilo que são os adequados, porque se você tivesse tido orientação nutricional, você não teria ganho 30 quilos, tá? O que é o fisiológico de ganhar numa gestação? De 7 a 9 quilos, né? Então você tem lá 3 quilos do bebê, você tem 1 quilo de útero, 1 quilo de mama, 1 quilo de placenta, 1 quilo de líquido amniótico. Aqui a gente já tem 7. A gente dá mais 2 de lambuja aí, 9 quilos, beleza. 30, aí tem erro alimentar, né? Então a gente precisa sentar junto, Samia, e... Nossa, eu lembrei do Cortella agora. E nós precisamos sentar junto e observar o que você está fazendo de errado, coração. Porque tem alguma coisa errada que não está certa. Olha, mais uma pergunta de G4 Drone aqui. Endócrino passou Saxenda, mas não sinto nada. Faz efeito só com doses máximas diárias? Passou uma escalada semanal no uso. Olha, pode acontecer de você usar uma dose baixa de análogo de GLP-1, né? No caso, Saxenda que você está usando, e até uma determinada condição, G4, você não sentir mesmo. Isso pode acontecer, tá? Diga-se de passagem, né? O análogo de GLP-1 que tem mais sensação, né? 96% das pessoas desenvolvem algum tipo de resposta, né? É o Ozempic, né? Esse que é a semaglutida, né? Mas isso pode acontecer, né? Você pode não ter nenhum tipo você pode não ter nenhum tipo de efeito colateral, tá? Escalada semanal no uso. Eu não sei se isso é uma coisa tão praticada assim, né? O que eu vejo meus amigos endócrinos eles prescreverem, né? Eles até fazem uma escalada semanal, mas com as doses fixas da medicação, né? 0,25, meio, 0,75, 1, né? Vai aumentando sem aquela coisa de contar a voltinha, né? Mas aí, isso daí, sabe, cada médico tem o seu expertise. Se o cara ele achou que contar o número de cliques funciona e ele faz isso bem, meu, pode dar certo sim. Não tem nenhum problema em relação a isso. Lucas Kendi Watanabe. 1,78 m, 81 kg e alguns músculos aparentes. Cabrinha da peste. Treino faz 2 anos. Eu era gordo, peso estagnado fazem meses. Devo tentar ganhar peso ou definir primeiro? Lucas-san, ohayou gozaimasu.
O que eu te aconselho é sempre buscar qualidade física antes, tá? Por quê? Porque se você for ganhar peso, você vai virar um Okihara Nihojin, tá? Então não vale a pena, né? O que eu recomendo para você é observar melhoras no seu físico que vão suportar o que é a necessidade de motivação que você quer ter, tá? Então, vamos sair dessa, né? Vamos virar um Chibihara Nihojin, né? Que vai ser muito mais legal para você, né? Ai, ai. Vocês sabem como é que fala carne de porco em japonês? Ai, ai. Carne é niku. Porco é butá. Então, já que você sabe isso, né, como é que fala carne de porco em japonês? É. Muito bom, Paulo Musi. A gente começa segunda-feira aprendendo japonês, né, para falar alguma coisa absurda, né? Ai, Jesus amado. Estúdio de colorir. Eu fiz uma tireoidectomia tem 8 anos e faço reposição. Os níveis estão normais, mas de uns meses para cá eu tenho sentido uma queda na libido. Essas coisas têm correlação? Tem sim. Tem porque é o tiroidiano que faz a sensibilização periférica do androgênio e do estrogênio, tá? Não sei se você é menino ou menina, porque está escrito estúdio de colorir. Agora, em ambas as situações, né, se você tem uma variação do que é a sua função tiroidiana periférica, ou seja, a transformação de T4 em T3, você pode ter uma alteração do que é a sua libido. Então, o que a gente recomenda? Existem algumas coisas, estude colorir, sou homem, tá? Então, você pode ter, isso me ajuda, tá? Você pode ter alguma alteração em relação à deiodinase, em relação às enzimas que transformam T4 em T3, tá? Então existe um suporte que a gente prescreve para paciente tiroidiano, que é, anota aí, coenzima Q10, tá? Pelo menos 200 miligramas no dia, selênio, pelo menos 100 microgramas por dia, e aí ferro e zinco, aí tem um pouquinho de variação. Por quê? Porque a gente costuma usar essas substâncias queladas, então ferro quelado de 10 a 30 miligramas por dia e zinco quelado entre 30 e 50 miligramas por dia. Então, essas coisas, estúdio de colorir, a gente costuma ter esse cuidado porque as enzimas que transformam T4 em T3 são dependentes desses micronutrientes, tá? Inclusive, tem muito paciente que procura a gente com sintoma hipogonádico, sabe o que ele tem? Anemia, tá? É muito comum em vegetariano e vegano, quer dizer, não é muito comum, mas assim, é mais fácil você ter essa queixa em pacientes que são vegetarianos ou veganos, né? Então eles têm essa perda de libido, você vai ver o cara tá com uma anemia ferropriva, né? Então é importante você olhar para esse lado também. Fabrício Cast, posso fazer calistenia e musculação? Nenhum problema, pode fazer. Morinishi, síndrome de Klinefelter, testo e espermatozoide. Tá, vamos devagar, tá? Síndrome de Klinefelter. O que é a síndrome de Klinefelter? Síndrome de Klinefelter, ela ocorre com alguns sintomas onde o hipogonadismo é uma das coisas do quadro clínico encontrada nela, tá? Agora, é obrigatório o hipogonadismo na síndrome de Klinefelter? Não. Assim como não é obrigatório você ter alteração de capacidade cognitiva, tá? Porque sempre isso foi muito correlato. A obesidade é obrigatória na síndrome de Klinefelter? Também não. Então, aparentemente, existe um mosaicismo na síndrome de Klinefelter, onde essas situações principais, déficit cognitivo, hipogonadismo e obesidade, não são condições obrigatórias, tá? Agora, uma coisa é fato, se você
der testosterona, né, você vai ter diminuição do que é a produção de espermatozoide, né? Você vai criar, né, você vai parar a produção de espermatozoide. Por quê? Porque testosterona faz isso, tá? Matheus Lopes. Herpes zoster no tórax e costas há 5 semanas. Tratado e ainda com desconforto. Tentei voltar aos treinos de força e corrida. Dicas, fraterno abraço. Matheus, a gente tem que pensar como se fosse qualquer lesão neurológica, tá? Bom, 5 semanas, eu tô achando muito tempo. Você usou antirretroviral, né? Tem algumas perguntas aí pra gente resolver, né? Isso funcionou, mas você tem uma lesão neurológica, né? Então tem algumas coisas que a gente, né, toma cuidado. Vitaminas do grupo B, né? Então tiamina, piridoxina, vitamina B12 são muito importantes para você, né? Em relação à medicação, suplementação, tem uma medicação que você pode usar que também pode ajudar, que é o Etna, tá? E que é um composto, um preparado de moléculas que melhoram o que é a questão neurológica, né? Então a gente usa muito, por exemplo, em paciente pós cirurgia de hérnia, né? Coisas desse gênero, né? Quando a gente tem uma alteração neurológica. Exercise ring closed. A Siri já falou que acabou meu treino. Mas eu acho que você deve voltar no infecto, porque 5 semanas com dor ainda, cara, já era para ter resolvido bem, tá? Bom, pessoal, é isso. Deu certinho. Camila Lion já avisou que acabou o superchat. Bruninha. Bom te ver, Bruna. Muito bom te ver, né? Então é isso. Segunda-feira, né? Começamos bem a nossa semana. Começamos juntos. Começamos, né, trocando as ideias. Fomos Jesus amado. Fomos de comer carne de porco no Japão para herpes zoster. Foi uma festa hoje, né? Então, é isso aí. A gente se vê amanhã? Sim, nos vemos amanhã, com certeza. Tá bom? Então, beijo pra vocês. Aguardem as novidades. Eu vou postando no meu feed aí pra vocês saberem o que aconteceu no final de semana, né? Mandar um abração pro Elias Flama, pro Luciano, que estavam com a gente lá em Recife, né? Pro cabeçudo do Alisson, que tá com a gente. O que a gente tem pela frente agora? Tem outubro. Fortaleza. Em outubro eu tô em Fortaleza e ano que vem a gente tá em Brasília junto. Tá bom? Então, é isso por hoje. Bruninha, Camilinha, beijo no coração de vocês, obrigado a companhia. Galera, beijão pra vocês, obrigado a companhia. Amanhã nos vemos, tá? Vou deixar um story para vocês mandarem suas perguntas. Amanhã é só do nosso grupo fechadinho de assinantes. Então deixem suas perguntas para a gente poder discutir isso, né? E lembrando, né? Vamos ver se a gente consegue fazer, né, um café da manhã enquanto tem pouca gente no assinante. A gente combina um lugar, vai lá se encontrar, tomar café da manhã enquanto tem pouca gente, senão daqui a pouco também bomba e aí bagunça tudo, tá? Muito sucesso para vocês essa semana, muita felicidade, tudo de bom e do melhor, e que vocês tenham sabedoria para aproveitar com satisfação aquilo que de ótimo vai acontecer na vida de vocês nessa semana. Beijo no coração, hasta luego, e vamos que vamos, let's go que let's go.